Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Boa Esperança, sobre a coordenação do pastor James Costa. Eu me chamo Irmão Salomão, sou superintendente aqui da Escola Bíblica Dominical. De antemão eu te peço que você se inscreva no canal, certo? Deixe o seu joinha, ok? E quando você se inscreve, deixa o joia, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando para outras pessoas e assim o Evangelho ele é proclamado a toda a criatura. Também lembrando que esse canal ele comenta a lição de adulto e a lição dos jovens. A lição que nós vamos comentar é a lição dos jovens, certo? É a lição de número 7, que tem como tema a liderança de Davi. O texto principal, que é a primeira base da lição, está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo número 22, que diz assim: E quando este foi retirado, lhes levantou como o rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. O resumo da lição que nos diz assim: o líder deve ter o seu coração alinhado à vontade de Deus, sendo obediente em todo o tempo. A lição ela tem três objetivos, que é muito importante nós comentarmos os três objetivos, que cada objetivo está ligado a cada tópico da lição. Que diz assim: o primeiro objetivo é mostrar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O segundo objetivo é conhecer a liderança de Davi. O terceiro objetivo é apresentar os aspectos práticos da liderança de Davi. A segunda base da lição é o que vai sustentar a lição, certo? Está no texto bíblico da lição, que se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 16, do versículo 1 ao versículo de número 7, certo? 1 Samuel, capítulo 16, do primeiro versículo ao versículo 17. Eu peço que você leia com seus alunos, é de suma importância essa leitura. A introdução da lição, alguma parte importante que eu separei, diz assim: Davi é um dos personagens mais conhecidos e importantes do Antigo Testamento. Isso se dá pela sua trajetória de vida, quanto pela sua entrega a Deus, os seus efeitos e a sua liderança bem sucedida. São alguns aspectos que traça a importância do rei Davi, a sua trajetória de vida, a sua entrega a Deus e os seus efeitos, a sua liderança bem sucedida. A gente vai ver ao longo da lição, nesta lição vamos ver e refletir sobre o chamado e do preparo de Davi para liderar Israel. Também pontuar algumas das suas principais qualidades. São alguns pontos principais que nós vamos pontuar no estudo dessa lição. O primeiro tópico da lição tem como tema Davi, um homem segundo o coração de Deus. O primeiro ponto tem como tema Davi, um filho obediente. Então você vai ver aqui uma das primeiras características de Davi e de umas suas boas características, que Davi era um filho obediente, certo? O sucesso de um líder não é obra da casualidade, mas é resultado de um processo de formação muitas vezes lento, doloroso e marcado por grandes desafios. Quer dizer, o processo que constitui um líder segundo o coração de Deus, muitas vezes é um processo demorado, um processo que demora, certo? E também a sua formação muitas vezes é lento
e doloroso, certo? E marcado por grandes desafios e também grandes vitórias, certo? Davi é admirado como pastor, derrubador de gigantes, certo? Excelente músico, campeão de batalha e líder brilhante. É uma das características de Davi, não só como filho obediente, mas como um admirador, como um bom pastor, certo? Um que venceu Golias, um excelente músico, campeão de batalha, um líder muito brilhante. E ao longo da lição a gente vai ver todas essas características que vai que norteou a vida de Davi, que mostrou que ele foi um grande líder, certo? A Escritura não diz nada a respeito da sua infância, mas acreditamos que seu caráter foi forjado em família. Então aqui o autor da lição, o escritor, ele vai nos mostrar a importância de um filho, nossos filhos sermos criados dentro de um lar familiar, de um lar cristão, porque o seu caráter, a sua vida, ele é moldado à imagem de Cristo. Então Davi, ele foi acreditando que foi forjado o seu caráter no lar cristão, no lar que conhecia a Cristo, que conhecia o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, e foi ensinado a ele todas as leis e a palavra do Senhor. Diz assim a lição: Davi foi ungido pelo Senhor enquanto lutava como um bravo guerreiro, mas enquanto cuidava das ovelhas do seu pai. Quer dizer, quando ele foi ungido já rei, ele não nesse período ele não era, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Ele estava trabalhando, não estava sem fazer nada, não, era um trabalhador, obediente ao seu pai, certo? Diz assim a lição: o pai de Davi pediu que ele fosse ao encontro dos seus irmãos no campo de batalha para levar alimentos, pois eles estavam em guerra. Então, o pai de Davi pediu para ele levar os alimentos aos seus irmãos que estavam em guerra, certo? E ele não negou a ordem do seu pai, simplesmente ele obedeceu. Simplesmente ele seguiu a ordem e foi fazer o que o seu pai tinha lhe mandado. Então, Davi, um filho obediente. Aqui nesse período de Davi, já pequeno, jovem ainda, um jovem, uma criança, né, que trabalhava na obra do seu pai, obedecia ao seu pai. A Bíblia não relata em nenhum momento que ele se desviou da ordem do Senhor, não. Simplesmente obedeceu a ordem do seu pai, fazendo aquilo que o seu pai lhe ordenara. Isso era Davi, um filho obediente. O segundo ponto diz assim: Davi, esquecido pela família, mas escolhido por Deus. Olha só, Davi foi esquecido pelo seu pai, mas ele não foi esquecido por Deus. E nesse momento aqui, nesse exato momento, vocês vão ver que quando o profeta chegou para ungir um dos filhos de Jessé, ele pergunta, então, onde já tinha encerrado? Não, lembrou do menor que estava no campo. Diz assim a lição: Samuel comunicou a Saul que Deus o havia rejeitado, que já havia escolhido alguém para assumir o seu lugar como rei de Israel. O Senhor ordenou a Samuel que ele fosse até a casa de Jessé, pois um de seus filhos seria o novo rei. Samuel fez como Deus havia ordenado e viu os seus 7 filhos de Jessé, mas nenhum deles havia sido escolhido. Samuel teve que perguntar a Jessé se ele não tinha mais um. Aí então foi que Jessé se lembrou do mais novo, no sentido aqui de esquecer, está apontando para esse tempo, esse quadro aqui, que o seu pai, Jessé, havia esquecido que tinha mandado o seu filho mais novo para o campo, para cuidar das ovelhas. Quando Davi chegou, a voz do Senhor veio a Samuel dizendo: este é o jovem escolhido para ser o rei. Então, olha só, Deus não olha a aparência física, Ele vê o coração, e os seus pensamentos a nosso respeito são os melhores possíveis. Então Deus não olha
como a gente vê, ele não vê como a gente vê, ele olha, ele sonda o coração. E foi assim com Davi. Ele sondou o coração de Davi e ele viu que Davi era um homem segundo o seu coração, ou segundo a sua vontade. E assim Davi foi ordenado a rei. O texto confirma que Davi foi achado ungido e alvo da promessa de Deus de que a sua liderança seria vitoriosa. Está lá em Salmos 89, versículo 3 e versículo 4, mostra que ele teria uma liderança vitoriosa, certo? Definitivamente Davi foi uma escolha de Deus. A diferença é quando se tem alguém escolhido por Deus e alguém indicado pela sua posição social, pelo o seu porte físico, pelos bens que ele possui, é muito diferente. Porque pessoas que são escolhidas dessa maneira, que não têm o chamado de Deus, a tendência do seu ministério é afundar, cair, certo? Fracassar. Mas alguém que é escolhido por Deus, Deus escolhe, aí sim, é um ministério abençoado, é um ministério firme na presença do Senhor. Diz assim a lição, é um dos exemplos plenos de que sabia que Deus havia escolhido e separado Davi para ser rei de Israel no lugar de seu pai. Davi foi, uma das formas aqui, um dos exemplos, foi Jonatas, filho de Saul, certo? Ele foi uma prova concreta que ele reconheceu que Davi foi escolhido para ficar no lugar do seu pai, foi Jonatas. 1 Samuel, capítulo 23, 1 Samuel, capítulo 23, o versículo 17, mostra categoricamente isso, Jonatas confirmando e entendendo e reconhecendo que Davi foi escolhido por Deus para ficar no lugar do seu pai. Bom, a gente viu aqui Davi esquecido pela família, mas escolhido por Deus. E quantas vezes a gente não vê isso, até mesmo nos dias de hoje? Muitos são esquecidos pelas famílias, mas não é esquecido por Deus. Deus jamais se esquece de você em nenhum momento da sua vida. Terceiro ponto do primeiro tópico diz assim: Davi, um líder com muitas qualidades. Então, Davi, um líder com muitas qualidades. Em sua trajetória de vida, Davi teve muitos erros e acertos. Foi um homem com muitas habilidades e qualidades. Podemos afirmar que Davi foi um homem que desenvolveu uma espiritualidade saudável e profunda no Senhor. Primeira coisa que ele mostra aqui, ele teve um coração voltado para o eterno. É uma das coisas que mostra que Davi era um líder com muitas qualidades e qualidades espirituais, que é o que destaca na presença do Senhor, essas qualidades espirituais. Então Davi era um homem voltado para o eterno de Deus, certo? Também foi um homem humilde, rei de Israel, mas ele viveu na sua extrema humildade, ele foi humilde. Claro que ele foi rico, teve todas as heranças que teve a Israel como rei, certo? Mas o seu coração é um coração humilde, certo? Diz assim a lição: pois quando os empregados de Saul falaram a respeito de sua filha Mical, a resposta dele demonstrou toda a modéstia. Lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 23, que diz assim: então disse Davi, parece-nos, pois, pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível. Qualidades que Davi tinha, ele mostra a sua humildade, um ser humilde. Bom, concluímos aqui no nosso primeiro tópico da lição. A gente viu Davi, um homem segundo o coração de Deus. Vimos Davi, um filho obediente. Vimos também Davi, esquecido pela família, mas acolhido por Deus. Vimos também Davi, um líder com muitas qualidades.
vamos adentrar no nosso terceiro tópico da lição, que diz assim: a liderança de Davi. Vamos ver sobre a liderança de Davi. Certo? Primeiro ponto do segundo tópico: uma liderança cheia do Espírito Santo. Olha só, uma liderança cheia do Espírito Santo. São características fundamentais em um líder. Primeira coisa, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Davi foi um líder cheio do Espírito Santo, que reconheceu o valor da presença do Espírito em sua vida, pois quando reconheceu a gravidade do seu pecado, clamou ao Senhor dizendo, Salmos 51, versículo 11, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha só, Davi clamou a Deus, não me lances fora da tua presença. Sair da presença do Senhor é a pior coisa que o homem faz. É a pior coisa. E ainda perder a comunhão com o Espírito Santo. Ele diz aqui, não retires de mim o teu Espírito Santo. Sem a unção do Espírito Santo, podemos até realizar a obra do Senhor, mas os resultados serão escassos ou nulos. Podemos até realizar a obra do Senhor, até fazer a sua obra, certo? E até conseguir bons resultados, mas o que a gente faz não vai chegar como um cheiro suave, não chega como oferta na presença do Senhor, e corre o risco da gente no final das nossas vidas escutar do Senhor, não vos conheço. Então, muito atento a isso, certo? A presença do Espírito Santo na nossa vida é de suma importância. Jamais devemos nos afastar do Senhor. Diz assim a lição: a primeira referência bíblica a respeito de Davi é o relato que ele foi escolhido por Deus para ser rei sobre Israel e ungido por Samuel para esta tarefa. No Antigo Testamento, a unção indicava separação para uso exclusivo de Deus e capacitação divina para a realização de uma tarefa. Então, a unção quer dizer separação para o uso exclusivo de Deus e capacitação divina para a realização de uma tarefa. E essa tarefa tem que ser a tarefa de Deus, o que Deus nos entrega para fazer a sua obra. Então, uma liderança tem que ser cheia do Espírito Santo de Deus. A partir daquele momento, ele não pertencia mais a si mesmo, mas a Deus, e que ele estava recebendo habilidades para governar Israel. Davi foi separado, foi ungido por Deus, recebeu o Espírito Santo de Deus, e a partir daquele momento ele não pertencia mais a si, mas a Deus, que o chamara para fazer a sua obra. Bom, primeira característica da liderança de Davi era uma liderança cheia do Espírito Santo. O segundo ponto diz assim: uma liderança centrada em Deus. Segundo ponto do segundo tópico, uma liderança centrada em Deus. Davi amou a Deus e buscou honrá-lo, pois o reconheceu como a fonte de sua vida e da sua liderança. Olha, primeiro livro de Crônicas 17, do 16 ao 27, fala sobre isso. Quer dizer, Davi, ele reconheceu, certo, que como a fonte de sua vida e sua liderança, ele reconheceu a Deus como fonte de sua vida e de sua liderança. Então, a fonte inesgotável que é Deus e a sua liderança, Davi, ele mostra aqui que tudo provinha de Deus, tudo vinha de Deus, não vinha de mais ninguém, não vinha do seu intelecto, não vinha da sua vontade, do seu currículo, do seu conhecimento, não. A fonte era Deus, tudo vinha de Deus, e é assim que aprendemos hoje, tudo vem de Deus, não temos nada, somos um saco vazio, o que temos porque vem de Deus.
Estamos vendo uma liderança centrada em Deus. Tem que ser assim, certo? Uma vez que o seu chamado se originou no Todo-Poderoso, as ações dele foram norteadas pelo seu desejo de agradar ao Senhor. Quer dizer, tudo que ele fazia, tudo que ele provia, era para agradar ao Senhor, não era para agradar o povo, não era para agradar a ele, mas para agradar ao Senhor. Isso se percebe em sua declaração, segundo Samuel, capítulo 24, versículo 24, diz assim: porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que me não são que me não custa nada. Quer dizer, ele não ofereceu sacrifício ao Senhor, holocausto ao Senhor, que não lhe custou nada. Entendeu? Tudo vem, tudo foi e tudo é para Deus. Tudo foi para Deus. Ao enfrentar Golias, ele desejava honrar o nome do Senhor. Diante do gigante, confiou no Todo-Poderoso e não nas suas próprias habilidades. E suas vitórias foram dedicadas ao Senhor. É um perigo que acontece nos dias de hoje, é que quando a gente consegue vitória, vencemos as lutas, achamos que conseguimos as vitórias que vêm de nós mesmos. Consegui porque eu sou todo-poderoso, eu posso, eu faço, eu aconteço. Mas Davi fez tudo diferente, ele dedicou a vitória ao Senhor. Tudo foi do Senhor, toda a vitória foi do Senhor e veio do Senhor. Aleluia. Bom, a gente viu aqui o segundo ponto do segundo tópico, que foi uma liderança centrada em Deus. O terceiro ponto do segundo tópico tem como tema uma liderança com foco em pessoas. Olha só, uma liderança com foco em pessoas. Porque muitas vezes o líder, ele trabalha com pessoas, ele não investe nas pessoas que ele está liderando. Ele simplesmente foca em si mesmo, que não foi o caso de Davi. Ele diz aqui, há muitas referências bíblicas que mostram que Davi foi um líder que sabia gerenciar pessoas. Enquanto fugia de Saul, ele entrou na caverna de Adulão e ali atraiu cerca de 400 homens em situação difícil. Tudo indica que ele era uma pessoa que conhecia a arte da empatia. Olha só, sua liderança foi também marcada por sua capacidade de potencializar o que os seus líderes tinham em melhor, mesmo aqueles considerados improváveis. Então, aqueles que estavam ao seu redor, ele procurava descobrir o que eles eram capazes, o que eles podiam fazer, e ele incentivava para que eles crescessem mais no conhecimento. Então, ele potencializava assim os que estavam ao seu redor, para que eles crescessem mais e possivelmente ser futuros líderes das nações, certo? Enquanto líder influencia positivamente seus liderados, como se vê na ocasião em que ele ofertou o seu melhor para a construção do templo, em concordância, as pessoas deliberadamente passaram a entregar os seus próprios bens. Quer dizer, Davi deu aqui um exemplo, como líder, ele ofertou o seu melhor na construção do templo. E assim as pessoas, deliberadamente, que não foi forçado, passaram a entregar os seus próprios bens para ajudar na construção do templo. Bom, a gente viu aqui o segundo tópico, que tem como tema a liderança de Davi. Vimos uma liderança cheia do Espírito Santo. Vimos também uma liderança centrada em Deus. Vimos também uma liderança com foco em pessoas. Vamos agora adentrar no nosso último tópico da lição, que tem como tema aspectos práticos da liderança de Davi, certo? O primeiro ponto do terceiro tópico diz assim: um líder que soube honrar as alianças. Muitas vezes, irmãos, tem líder que está à frente e ele quebra as promessas. Ele promete uma coisa, ele diz que vai fazer uma coisa e não faz. Isso é quebra de aliança.
mas Davi mostrou que foi um líder que soube honrar as alianças. Diz assim a lição: o Senhor é Deus de alianças, como se percebe em toda a Bíblia. Ele fez uma aliança com Davi, afirmando que o seu trono seria edificado de geração em geração. Davi sabia que Deus foi o responsável pelo seu sustento e sucesso. Davi nunca esqueceu disso, que tudo provinha de Deus, tudo vinha de Deus. Então ele teve certeza que o seu sucesso vinha de Deus, certo? O serviço do Senhor também procura honrar as alianças que fez ao longo de sua vida, não bastante os seus erros e falhas. Ele cumpriu com a aliança feita ao seu amigo Jonatas, honrando seu filho Mefibosete. Quer dizer, ele fez uma aliança com seu amigo Jonatas e honrou com seu filho. Se fosse outro, teria quebrado a aliança. Mas não, Davi honrou. Então, o líder que soube honrar as alianças, que é primeiro o aspecto prático de um líder. E Davi mostrou que tinha esse aspecto. O segundo ponto do terceiro tópico diz assim: um líder justo. Outro aspecto prático de Davi, da liderança de Davi, era um líder justo. Davi foi consciente da justiça de Deus, como podemos ver no Salmo 23. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha só o Salmo 23, que no versículo 3, como ele tem a certeza que Deus é justo, o justo juiz. Ele diz aqui: guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ele reconheceu o valor de uma vida justa e que isso garantia o cuidado de Deus. Seu sucesso de justiça é evidenciado na ocasião que ele dividiu o despojo da batalha vencido em Ziclag, ao repreender alguns com as seguintes palavras. Ele diz aqui: porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a passagem, igualmente repartirão. Então Davi foi um líder justo. Ele repartiu o despojo, certo? Igualmente entre eles. 1 Samuel capítulo 30, o versículo 24, vai mostrar que Davi foi um líder justo, fiel ao Senhor. Outra característica, aspecto prático da liderança de Davi foi um líder segundo o coração de Deus, certo? Davi foi um líder de muitas e excelentes qualidades, as quais ele aqui foram alencadas, retrata bem o perfil de sua liderança. No entanto, nenhuma dessas qualidades supera a que foi dita pelo próprio Deus. A gente já viu muitas características de Davi, muitas, certo? Mas nenhuma supera a característica que Deus mesmo testificou. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, diz assim: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Quer dizer, ele diz aqui, ele teve um coração alinhado ao coração de Deus. E a sua liderança se firmou nesse desejo de agradar ao Senhor. Então, todo aquele que tem um coração alinhado à vontade do Senhor é um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Tem que haver esse alinhamento à vontade do Senhor, certo? Aí entra a obediência, entra a santidade, entra a comunhão com Deus, certo? Isso é um coração alinhado com a vontade do Senhor. Diz assim a lição: podemos ver esta verdade quando ele não hesitou em entregar a planta do templo para que Salomão o construísse, certo? Que foi um ponto que marcou aqui a vida de Davi. Ele entregou a planta para o seu filho a construir. Davi não a construiu,
porque o próprio Deus disse que a sua mão estava manchada de sangue. Teria que ser o seu filho que herdou o trono e queria construir o templo. Outra parte, quando não aceitou que o povo fosse castigado por causa dos seus pecados. Então Davi, quando ele pecou ao Senhor, lá em primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, do versículo 16 ao versículo 17, ele disse que ele não aceitou que Deus castigasse o seu povo, porque o pecado foi dele, ele assumiu. Isso mostra um líder segundo o coração de Deus, assumiu o seu erro, porque nos dias de hoje, e desde os primórdios do tempo, como Adão e Eva não assumiu o seu erro, até nos dias de hoje, as pessoas botam culpa em tudo que é pessoa, tudo que é gente, menos em si próprio. Muitos não assumem o seu erro, diz que todos são culpados, menos ele mesmo. Mas Davi aqui assumiu o seu erro e disse que ele é para ser castigado, não o povo de Deus. Bom, a gente vê aqui um líder segundo o coração de Deus. Com isso concluímos o terceiro tópico, que diz assim, os aspectos práticos da vida, o aspecto prático da liderança de Davi. Quer dizer, prática que é para pôr em prática, dia após dia. Da liderança de quem? De Davi. Ele foi um líder que soube honrar as alianças, foi um líder justo e foi um líder segundo o coração de Deus. Bom, eu te agradeço pela sua presença, pela sua audiência. É um prazer tê-lo conosco, certo? Espero que você tenha se inscrito no canal, deixado aí um joinha, tá certo? Que é de suma importância. Eu sou grato a Deus desde já e oro ao Senhor que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus e te espero na próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém.